O assunto agora é Flop 30. Vamos saber como anda a Operação Maquiagem na Conferência Climática. Nesta quinta-feira, em evento esvaziado, o tapete vermelho foi estendido Petro, Boric, Ursula von der Leyen e líderes e representantes diplomáticos do continente africano e asiático. O vexame só aumentou quando, durante o discurso, o petista comparou a Amazônia à Bíblia. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. Que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção os recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. É difícil, né? Olha só, para repercutir a fala do presidente Lula e trazer as informações reais da Flop 30, nós vamos conversar com o filho da terra, o comunicador Allen pelo Pará, já está aqui conosco no telão. Vamos dar boa tarde, então. Allen, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Opa, muito boa tarde a todos vocês. É sempre um grande prazer poder estar aqui falando sobre esse evento que está acontecendo aqui na minha terra, né? E claro, muito obrigado desde já pela UES estar deixando mais uma vez esse espaço aberto para que o filho da terra possa falar sobre a sua própria realidade. Boa, Allen. A minha primeira pergunta para você é realmente sobre essa fala do Lula. Quero te ouvir aí a respeito. Ele faz essa comparação aí que cada um interpreta de uma forma. Bom, se cada um interpreta de uma forma, poderíamos inclusive estender a ele, né? O próprio Lula interpretando aí de uma maneira equivocada. E sabe o que é o mais engraçado de tudo isso? O presidente ele veio aqui algumas semanas atrás, né? Para fazer a inauguração do Parque Linear da Doca. E uma das interpretações que nós, filhos da terra, temos, por exemplo, é de que a COP30 fez obras grandiosas para fazer esse evento e, no final das contas, muitas coisas que no discurso dele se fala sobre a Amazônia, no final das contas, não se faz na prática. Vou dar um exemplo aqui. Questão da criminalidade. Eu estava assistindo agora há pouco algumas falas dos líderes internacionais falando sobre a importância da gente falar da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, de garantir uma dignidade, uma melhoria de vida melhor para o seu povo, garantir que o povo da Amazônia tenha uma vida boa, né? Não só falar das árvores, do clima, mas também falar do povo que vive aqui. E eu acho engraçado, porque o presidente Lula fala tanto de Amazônia, de dar uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento para os povos da floresta, mas no final das contas, hoje o nosso maior problema aqui é a nossa segurança. Inclusive, essa semana mesmo, né, teve uma jornalista que foi assaltada em pleno Ver o Peso, que é um cartão postal aqui de Belém, e a gente ficou... Na verdade, a gente nem ficou surpreso com isso, né? Porque é uma coisa que acontece todos os dias aqui, e a gente ficou até achando interessante que a mídia nacional mostrasse uma realidade que nós, filhos da terra, passamos aqui. E, ao mesmo tempo, o Lula faz discursos muito pesados, né, em relação ao crime, ao mesmo tempo que pessoas em todo o canto do país vêm sofrendo com crime organizado, com assaltos, com violências. O presidente ainda não quer admitir que isso, na verdade, é um terrorismo que destrói as nossas vidas. Aqui na cidade da COP30 não é diferente, viu? A gente está passando isso, inclusive, agora no período da COP30. Com certeza já ficaram sabendo aqui que na madrugada da última terça-feira agora, teve uma van, né, de uma delegação que fazia a estrutura o transporte de uma delegação daí de fora, e ela foi incendiada numa região periférica daqui de Belém, mostrando, inclusive, o que vem acontecendo com os nossos bairros mais afastados da cidade, cuja qual a COP30 não vai mostrar, né? O crime organizado incendiando os carros, destruindo lojas, e quem não quer pagar a taxa do crime facilmente tem esse mesmo destino que aconteceu com a van de uma das delegações que vieram para cá, né? Pega fogo.
Allen, quero te ouvir também a respeito se há alguma manifestação. A gente sabe que hoje vai ter essa reunião entre os líderes que já estão aí, né? Eles vão conversar hoje, quinta-feira, e também amanhã. O evento mesmo vai começar na semana seguinte, então na próxima segunda-feira. Mas queria te ouvir, qual é a sensação da população, tendo em vista o problema de segurança, problema de saneamento, enfim, tantos problemas que assolam a região, tanta coisa importante para ser tratada. Então, queria te ouvir a respeito de como é que a população está tratando isso e a imprensa local também, se toda a imprensa local, como dizem na internet, está passando pano para o Lula ou enxergando aí os verdadeiros problemas? Olha, sendo bem honesto, tem uma coisa que o Lula e o Helder Barbalho souberam fazer bem na COP30, foi transformar ela num evento turístico e totalmente fora daquilo que de fato é um evento climático, né? Foi vendido desde 2023 a COP30 para as pessoas aqui no meu estado como se fosse uma grande oportunidade para que a gente pudesse mudar de vida, né? Então muitas pessoas aí fizeram investimentos em hotéis, como eu já falei aqui da última vez, fizeram investimentos nos seus empreendimentos, restaurantes, já na expectativa de receber muitos turistas na nossa cidade. Confesso que nós, belenenses, é muito bacana, é uma oportunidade para a gente até então receber mais visitantes. E isso foi o que foi vendido para muitos paraenses aqui. Daí então, com as obras sendo inauguradas, foi dividido. Eu posso dizer que hoje Belém está dividida. Tem paraense que enxerga as investigações sobre superfaturamento nas obras da COP30, os escândalos de corrupção, a própria Polícia Federal também investigando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, encontrando mais de 200 mil reais debaixo da cama do chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, que é parceiro do Helder Barbalho, e também de toda a bancada ali, né, do PT, MDB. E no final das contas, tudo isso acaba ficando para debaixo do tapete quando se fala de COP30. Porque todos os escândalos de corrupção, por exemplo, que vem acontecendo em Belém do Pará nos últimos meses, nos últimos anos, logo em seguida o governador vai e chega lá. Ei, mas calma, que está chegando a COP30. A grande oportunidade para que o povo do Pará, o povo de Belém, possa ter uma vida melhor, possa ter prosperidade, possamos nos desenvolver. E isso me preocupa muito, porque eu estou vivendo em meio a essa polarização aqui no estado, por exemplo. Eu sou aquela pessoa que mostra essa realidade que vem acontecendo, mas ao mesmo tempo tem gente que está muito feliz, inclusive, com as obras que foram feitas. E um exemplo disso é o Parque Linear, que eu aperto muito nessa tecla aqui. Olha, inclusive está aparecendo aí na tela agora um protesto, né, que teve semana passada, que foi dos trabalhadores da construção civil. Pessoas que participaram, que estão fazendo, inclusive, agora, todo vapor, porque está atrasada as obras da COP30, vale mencionar isso. Tem obras que estão sendo feitas agora, os líderes mundiais estão aqui em Belém e, no mesmo tempo, vários trabalhadores estão desesperados aí, correndo contra o tempo, virando a madrugada para poder entregar uma obra. Ou seja, o pior das hipóteses aí que aconteceu foi os protestos, né, na frente dos grandes órgãos aqui do estado do Pará, devido ao atraso de salário. Ou seja, nem aquelas pessoas que estão construindo os espaços que vão receber os líderes, de fato estão sendo reconhecidos pelo Estado. Estão com salário atrasado, com seus benefícios atrasados, os professores também protestando, os povos indígenas. Então, de verdade, eu posso te dizer, está bem dividido aí. Tem paraense que ama falar da COP30 como se fosse uma mudança para a nossa vida, mas também tem muitos paraenses que estão cientes de que está muito mal contada essa história, viu? Houve ainda shows, né? Aquele show de Pertuquinia, então Mariah Carey fez show, enfim, a Joelma também fez show ali, teve um pouco de Janja Palusa ali 2.0, né? Ela retomando aquilo que ela já havia feito no Rio de Janeiro. Allen, eu vou trazer aqui para a nossa conversa as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso queridíssimo Allen do Pará. Sua pergunta. E que sorriso gostoso de ver o pessoal do Pará. Gosto demais de vocês. Bom, eu queria saber exatamente, você já estava nessa linha, mas vamos aprofundar então um pouquinho melhor. O que fica na cidade depois? Além, não só a questão da infraestrutura, mas a questão das tragédias humanitárias. Porque a gente sabe, né, que gringo vai, aproveita e larga um bando de coisa. Queria que você falasse para nós qual que é o entendimento da população aí do Pará quando essa galera gringa aí vai embora. Olha, eu sendo bem honesto, se espera, né, que através da COP30 ela seja meio que uma porta de entrada. Exemplo, é feita a COP30 esse período agora de novembro e que a partir daí começa a se refletir no turismo, que essas pessoas que vieram para cá, as mídias internacionais que vieram cobrir o evento, possam também divulgar o nosso tacacá, divulgar o nosso açaí, que por sinal é muito gostoso, vale a pena conhecer.
mas no final das contas também existem problemas que já estão entrando numa grande incoerência no mesmo tempo que a COP está acontecendo. Vou dar um exemplo básico aqui. Enquanto foram feitas obras no centro da cidade, só para vocês terem uma noção, existiam avenidas aqui em Belém que já eram muito boas, com asfaltamento muito bom, toda a estrutura de calçadamento muito bom. Tinha essas avenidas aqui em Belém com uma estrutura muito bacana, antes mesmo da COP30. Chegou-se a COP30, logo apareceu aquela necessidade de fazer ainda ficar melhor. Ou seja, gastaram um dinheiro gigantesco para recapear uma estrutura que já era muito boa. Isso gerou uma revolta em regiões de Belém que são bem próximas, por exemplo, do aeroporto e do Parque da Cidade, que é o bairro, por exemplo, do Telégrafo, o bairro da Pedreira. Essas regiões de Belém, elas têm um problema muito sério, que são ruas extremamente destruídas. Tem gente que vive na beira do canal até hoje e é uma situação quase que desumana, sabe? É o canal passando com fezes, não é mentira aqueles vídeos que passam na internet mostrando que tem regiões de Belém que tem essa realidade, é uma realidade de fato, e isso gerou revolta, porque essas pessoas que moram nessas regiões de Belém acabaram se questionando, poxa, o governo do estado fez empréstimos, além do dinheiro que foi colocado na COP30, para fazer esses recapeamentos dessas avenidas, e no final das contas não deixou a gente mais uma vez desassistido. Será que é porque aqui o gringo não vai passar? Será que eles vão fazer essas obras só por onde o gringo vai ver a nossa cultura, tomar um tacacá, ir ali no Porto Futuro, na Estação das Docas, e vai negligenciar a pobreza que engole Belém nas beiradas? Ficou-se esse questionamento. Por outro lado, eu também faço o meu questionamento. De fato, seria sensacional. Eu que sou uma pessoa que ama o turismo do estado do Pará, reconheço o potencial do estado, seria sensacional se de fato a COP30 fosse vista como uma porta de entrada para o nosso turismo. Só que, ao mesmo tempo, vale mencionar que aqui no Pará já tiveram-se outros eventos grandes também do turismo. No final das contas, percebe-se que a maior dificuldade que a gente tem no Pará não é chamar gringo para ver a Amazônia. Eles sabem que existe o Belém do Pará, eles sabem que existe o Amazonas, eles sabem que existe o Amapá. Dá para pesquisar no Google. O grande problema é que quando ele chega aqui, ele vê que a cidade não tem a estrutura para o mínimo. Quando ele chega aqui, ele vê que o próprio povo já está sem segurança. Aí ele é assaltado e não volta mais. Vai lá, faz um vídeo no YouTube, grava um vídeo em outra rede social e mostra a realidade que nós da Amazônia passamos e que ele, consequentemente, vai divulgar para o mundo afora também, como é o que já está acontecendo. Então, no geral, eu sinto que muitas obras que foram feitas aqui, por exemplo, foram mais colocadas para esse ponto de mostrar para pessoas que vêm de fora, mostrar para as pessoas que vêm de fora uma realidade que o próprio povo não vive. E claro, mais uma vez vai ter paraense, amazônida, vestindo saia de carimbó e fazendo uma boa dança para receber gente de fora e no final das contas ficando apenas com um até logo, talvez. É isso, doutora Kátia Magalhães, nós estamos com o Allen pelo Pará, sua pergunta. Ô, Allen, boa tarde. Nessa região amazônica existem problemas de segurança muito sérios, né, de criminalidade muito sérios. Um deles, a meu ver, seríssimo, é o problema da biopirataria, né, que é o uso indevido de fórmulas, receitas tradicionais, sem o pagamento dos respectivos royalties. E temos outros problemas mais humanitários até, que é a exploração sexual de menores para fins, né, o nome já está dizendo, fins sexuais, mas outro dia eu estava lendo alguns relatos até mesmo para fins de venda de órgãos. Existe algum tipo de... Vamos abordar agora problemas concretos, né? Existe algum tipo de discussão sobre essas agendas aí nessa COP30 ou é mesmo só para as pessoas usarem saia para vestirem diante dos gringos? Olha, uma excelente pergunta, inclusive, porque ela é uma pergunta que dá uma brecha para que a gente possa falar, de fato, a realidade, por exemplo, do Marajó, que é um arquipélago gigantesco, com mais de 16 municípios do nosso estado, e que o Brasil todo conhece, ou já ouviu falar histórias sobre o que vem acontecendo lá com as nossas crianças, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Nos últimos anos, inclusive, em 2024, ano passado, teve-se uma tentativa de colocar na Assembleia Legislativa uma CPI para investigar o caso de abuso e crimes de pedofilia, até mesmo de tráfico de órgãos e de crianças pela região do Amapá, que já ia ali pela Guiana Francesa. Essa é uma rota da pedofilia, é uma rota do escravismo sexual e das drogas.
E quando eu apertei na tecla dizendo que drogas, pedofilia, nessa região do Marajó, elas caminham lado a lado, é porque as estruturas que compõem esse crime, elas não dão só uma viagem, não. Num carro de boiada, elas acabam levando não só droga, como também criança. E toda essa realidade é uma realidade que os deputados do estado do Pará, por exemplo, conhecem, mas que ano passado não votaram para que fosse aberta a CPI. E é muito bacana até essa pergunta no ar, porque ano passado também foi quando viralizou no Brasil todo aquela música da cantora evangélica Aimee falando sobre a realidade do Marajó, né? Enquanto isso no Marajó, muitas dessas pessoas que clamam por justiça pelos seus filhos que foram raptados, por exemplo, pessoas que de fato tiveram suas vidas destruídas por conta do tráfico de crianças, criança sendo raptada no Marajó, existe essa realidade. Os deputados daqui do Pará não fizeram nada para investigar esse assunto. E é muito bacana enfatizar isso, porque a COP30 também é um evento internacional que, da mesma forma que pode abrir uma margem muito grande para que a gente possa ter incentivos no turismo, gente vindo de fora para querer conhecer nossas belezas naturais, a gente também pode ter muita gente de fora querendo vir para cá para praticar o turismo sexual, por exemplo. Vindo para cá e vendo uma oportunidade gigantesca de usar as nossas falhas públicas ou até mesmo essa abertura gigantesca que existe num estado gigante como é o Pará para outras coisas mais. Claro, não é querer pensar de forma negativa, mas é uma possibilidade. A gente sabe que existe isso mundo afora em diversas circunstâncias em eventos internacionais, né? E numa realidade do Marajó em que nem o próprio deputado do estado, nem os próprios políticos da terra se importam com o seu povo, não me admiro que isso venha a acontecer futuramente. Allen, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, uma ótima tarde e, mais uma vez, gratidão por estarem acompanhando e dando visibilidade para o povo do Pará na COP30. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.